Celebrai com júbilo todos os moradores da terra. Nós somos moradores da terra. E Deus nos escolheu para sermos príncipes lá no céu. E eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estamos reunidos mais uma vez. É o nosso quarto culto nessa série de cultos que estamos agradecendo a Deus pelos 74 anos de fundação do trabalho aqui na cidade de Guarulhos. Pastor José Pinto, ali da Vila Guilhermina, veio até Guarulhos e uma família o recebeu e ele fez o primeiro culto naquele lar. E dessa época para cá, nós temos realizado muitos cultos. Deus tem operado muitas maravilhas, Deus tem operado milagres no nosso meio. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Guarulhos, faz diferença. Os 3 prefeitos, Guti, Almeida, Pietá, na inauguração, 2 na inauguração, 2. Eles olharam para mim e olharam para essa casa e disseram, os 3, aquilo que foi realizado, aquilo que está feito na cidade de Guarulhos, é o salão, é o cartão de visita dessa cidade. Eu falei, muito obrigado. Mas nós estamos aqui, meus queridos irmãos, porque Deus nos uniu de uma maneira tal que nós tivemos condição de construir 74 templos na cidade de Guarulhos e fora da cidade de Guarulhos. E no término dessas construções que realizamos em todo o campo de Guarulhos, nós já tínhamos esse terreno aqui, porque já que eu cheguei nesta cidade, eu comprei esse terreno, com a intenção de construir a nossa nova sede aqui. Não menosprezando a sede antiga, não. Ali nós tivemos ali 22 anos juntos adorando o Senhor. E hoje nós estamos aqui no encerramento desta festividade. 74 anos, Deus tem operado milagres e maravilhas. Nós estamos com a nossa cooperação. O campo estiveram aqui na sexta, no sábado, no domingo pela manhã. A casa superlotada e Deus falando conosco. Os 3 cultos realizados foi uma bênção de Deus para a igreja de Guarulhos. E esse 4º culto que nós estaremos iniciando vai fazer diferença, porque Deus continua nesse lugar. E aqui nós estamos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus me trouxe do hospital na sexta-feira para a abertura dos trabalhos aqui na nossa igreja. Eu fiquei no hospital 9 dias com a pé para cima. Problema do nervo ciático, que eu já tenho há tempo. E depois, de joelho, eu caí. E o joelho machucou bastante. Mas graças a Deus que eu tenho a ajuda da bengalinha aqui, para poder andar.
O meu médico, os meus médicos, era uma equipe de médicos, falaram que eu não devia nem subir e nem descer. Como é que eu vou fazer? A minha casa está lá em cima. A igreja também está lá em cima da rua, né? Está mais alta. Mas aqui nós estamos, meus queridos irmãos. E eu quero pedir à igreja, vamos nos colocar em pé. Eu quero ouvir a oração. Os lares, onde os seus aparelhos, a internet está funcionando, vocês, aí nos seus lares, os casais, as famílias, participando conosco desse grande culto de encerramento, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Vocês estão aí, nós estamos aqui. Daqui nós transmitimos para vocês aí nos lares. E ali vocês estão participando da mesma bênção que nós estamos participando aqui. Eu quero parabenizar os lares, aonde os irmãos de idade, os irmãos que estão com problema de saúde e que não pode, tem condição e nem deve vir à igreja, estão assistindo o nosso grande culto de encerramento. Se liga, meu querido irmão, se liga, porque Deus vai falar contigo. Deus tem uma mensagem para a tua vida. Deus tem um compromisso contigo. E Deus esta noite vai falar conosco de uma maneira clara, que nós iremos entender. O primeiro, o segundo, o terceiro foi uma bênção. O quarto será uma maravilha. Deus ama as coisas que fazemos com prazer e com dedicação. Deus ama tudo aquilo que fazemos com amor, com graça, glorificando a Deus por todas as bênçãos e maravilhas. Pois Deus continua conosco, a sua vara, o seu cajado está sobre nós. E por isso nós estamos andando no caminho certo, que é Jesus. Sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Jesus nos enviou o Consolador, o Espírito Santo de verdade. Quando Jesus chegou no céu após a sua ressurreição, ele falou, Pai, a igreja está na terra, o meu corpo está na terra, e nós glorificamos, nós aqui glorificamos a Deus por tudo isso. Levante a tua mão comigo, agradece a Deus, ore a Deus em favor do culto, em favor daqueles que estão se dirigindo à igreja. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais um dia de vitória. Muito obrigado por mais uma bênção que o Senhor nos tem concedido, de estarmos reunidos na tua casa, nesse quarto culto de agradecimento a Deus por todas as bênçãos e maravilhas. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas em favor da igreja. Somos os teus servos, Pai. O prazer que nós temos é em te servir, é louvar, glorificar, enaltecer o teu nome e divulgar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre a mocidade, sobre o ministério da igreja, Pai, para que possamos continuar unidos com o único propósito de te adorar
e de te servir e confiar na tua presença. Abençoa o culto esta noite. Recebe as nossas orações e súplica. Abençoe, ó Deus, a música que iremos apresentar. Usa o teu servo para nos trazer a tua palavra, ó Deus, que vem de encontro às nossas necessidades. Fala conosco esta noite, por intermédio, ó Deus, do teu servo, que estará nos falando da tua grandeza. Abençoe aqueles que estão em caminho, se dirigindo à tua casa de oração. Traga-os para que estejam junto conosco, te adorando, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém. Vamos à música. Em tudo, Deus provê. E eu agradeço ao Senhor por isso. Eu vou louvar ao Senhor uma canção que os meninos me ajudaram a escolher. E eu acredito que ela vai falar com alguém. Se ela não falar com alguém, ela vai falar comigo, pelo menos. Mas eu acredito que ela vai falar com alguém. E que o Espírito Santo de Deus possa tocar em você e agir através de você neste louvor. Ele começa assim. Dá nota aí pra mim, em nome de Jesus. Isso, obrigada. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o frio deste vento e chego a crer que não estás me vendo, mas lembro, estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, eu já posso crer, amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer, amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu já tenho
vos abençoe. Que bênção, né, Thalita? Que Deus continue te abençoando, viu? Aquela menininha, criança ainda, que vinha cantar nas reuniões de obreiro, hoje está essa grande bênção. Já era uma bênção, né? E continua sendo uma grande bênção. Eu fico sempre observando, o nosso campo, na gestão do pastor Clementino, ele é muito rico em revelar talentos em todas as áreas, seja na área de pregação, na área da música e na área do canto também, né? E na área do canto eu fico sempre observando, quando as congregações vêm na sexta-feira aqui, vem alguém cantar, eu fico ali só de ouvido, né? Não sou músico, não sou nada, mas Deus me deu um ouvido um pouco treinado, né, maestro? E aí eu fico vendo, meu Deus do céu, como canta. Aí eu vou levar na sede qualquer dia, né? E aí Deus tem dado essa oportunidade, graças a Deus pela vida da Thalita, pela vida do Erinaldo, que Deus abençoe a vida de vocês e não esquece de avisar a gente do casamento, né? Avisa aqui a Assembleia de Deus de Madureira, né, do casamento, que vai ser uma grande bênção. Vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Quero chamar aqui o pastor Ricardo Bitum, já velho conhecido nosso, que já esteve em outras festas, né? E sempre ele prega, ele pregou no sábado, ano passado, né? Ele pregou depois de um domingo de manhã com os jovens, e hoje no domingo à noite, da Igreja Manaim, professor do Mackenzie, um servo de Deus. E é uma alegria tê-lo conosco, então fique ligado naquilo que Deus tem para nos ensinar, para falar nos nossos corações nessa noite. Com certeza, Ele tem uma palavra para nós. Pastor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A gente poderia ficar por muito tempo, né, ouvindo tanto a orquestra como o louvor, como os irmãos que falaram. Coisa gostosa, e é bom estar com os irmãos aqui, participando dessa festa, participando junto com vocês desse aniversário, dessa celebração, ouvindo as histórias. Como é bom ter história para contar. O pastor estava falando lá, enquanto o pastor Clementino estava falando aqui, o pastor Léo falava, o pastor disse, nós temos tantas congregações, e eu fiquei louvando a Deus, porque como é bom ter histórias para contar. Só tem história para contar quem faz história, quem está trabalhando. Às vezes, meus filhos, eu começo a conversar e falar da história. Eles dizem, nossa, pai, mas tem muita história, o senhor não cansa de contar história? Não canso de contar história. E eu falo sempre, só tem história quem está fazendo história. Quem não está com a mão na massa, quem não está operoso, trabalhando, não tem história para contar. Daqui 10 anos vai contar o quê? Mas se você tem histórias para contar, como esse ministério tem histórias para contar, louve a Deus por isso. Por você ter histórias para contar. Quem ficou assistindo Netflix o tempo todo vai contar que história? Só se for do outro. Quem ficou dormindo em casa vai contar o quê para o filho? Ah, quanto eu dormi? Mas quem trabalhou na obra do Senhor pode dizer, depois de 70 anos, olha, eu tenho histórias para contar. Daquilo que Deus fez, de como Deus operou, de como Deus fez, e aquele que salvou, e aquele expulsou o demônio, e aquele foi curado, e aquele... Ele tem muita história. Eu amo sentar do lado de pessoas que têm cabelos brancos e contam histórias. Desde cedo eu aprendi isso, a sentar perto de pessoas mais velhas do que eu e ouvir as histórias que eles têm para contar. Isso é tremendo. Eu lembro quando eu ia para Pindamonhangaba e o pastor Colenda, eu acho que o pastor Clementino conheceu o pastor Colenda, e eu dizia, Mark, você precisa gravar o teu pai, tudo aquilo como foram, como aconteceram e tal, e você precisa. E ele contava as histórias e falava de tudo que Deus fez. Meu irmão, você tem história, minha irmã, você tem história para contar do que Deus está fazendo. Você pode sentar com alguém do seu lado e dizer, vamos contando aqui, conversando, que eu tenho muita coisa para contar. Isso é tremendo, isso é bom demais. Graças a Deus por quem tem histórias para contar. Graças ao Senhor Jesus, por todos aqueles irmãos e irmãs que têm histórias para contar. Eu passava lá por cima e tem um quadro lá, Daniel Berg, Gunnar Vingre e outros pastores. Eu disse, graças a Deus, tem história para contar. Tem história para dizer.
Olha, Deus usou para fazer isso, aquele fez aquilo, coisa boa. Graças ao Senhor. Eu vou parar que eu fico empolgado. Meus irmãos, o pastor Léo me convidou e disse que o tema estava em cima de Mateus 22, versículo 19. E eu fiquei pensando, e desde que ele me convidou, me ardia o coração por uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, que jamais podemos perder de vista essa bagagem, esse conteúdo doutrinário e também o fogo do Espírito Santo. Piedade e academia devem andar juntas, era mais ou menos o tema, ou o teor daquilo que o pastor Léo me passou. E eu queria ler uma passagem que está na primeira carta aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, capítulo de número 4, versículo 13, algo que nós não podemos perder de vista, algo que nós não podemos deixar passar ao largo e estarmos sempre memorando, sempre trazendo a lembrança, sempre falando ao nosso coração e mente. Paulo está falando à igreja de Tessalônica exatamente isso. E essa noite eu queria deixar essa esperança, essa lembrança no coração da Igreja Assembleia de Deus e Guarulho, Ministério Madureira. Gostaria de ler a partir do versículo 13 até o versículo 18 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai, pois, uns aos outros com estas palavras. Passamos esses últimos 2 anos, situação singular, peculiar, única. Nunca antes atravessamos uma epidemia como essa, ainda que alguns citem a epidemia ou a gripe espanhola, mas ela foi localizada. Mas essa última pandemia, ela foi ao redor de todo mundo, foi global. Passamos dias difíceis, várias emoções, vários sentimentos, vários arranjos, afastamento social, máscara até hoje. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas nos abalaram. Jamais poderíamos imaginar, se alguém contasse, que a igreja ficaria 1 ano sem ter cultos, sem ter reuniões presenciais, que as igrejas ao redor do mundo seriam fechadas. Se alguém contasse, nós iríamos: não, isso não é possível. Pode ser que aconteça num país ou no outro perseguição, mas em países livres, jamais as igrejas fechariam, jamais as igrejas ficariam sem cultos presenciais. Nós não assistiríamos culto, não participaríamos de culto com máscaras. Não, isso não acontecerá, mas aconteceu.
Não foram poucos os que ficaram tristes. Não foram poucos os que ficaram tremendamente abalados com essa situação. Até mesmo uma Olimpíada que é planejada com anos de antecedência, teve que ser adiada por muitas vezes. Por muitas vezes a própria Olimpíada, um evento global, atletas tiveram que parar. E uma coisa que me chamou a atenção nisso tudo foi uma atleta norte-americana chamada Simone Biles, a maior recordista de medalhas da América do Norte. E ela foi para a Olimpíada do Japão, mas ela não competiu. Uma das grandes ginastas diz que não poderia, porque o pânico a assolou, o terror chegou. Por alguma razão, ela não pôde competir. E de cabeça baixa, todos esperavam, será que hoje ela irá competir? Será que ela vai fazer aqueles saltos, aquelas demonstrações impressionantes que ela faz? E a televisão pegava o rosto de Simone Biles, quando ela baixava a cabeça, colocava a roupa, a toalha e saía e diz, não, ela não vai competir. Mas uma frase que ela falou me chamou a atenção. Ela disse, o amor e apoio que recebi me fizeram perceber que eu sou mais do que as minhas conquistas e que a ginástica. O amor que eu recebi, o apoio que eu tive de pessoas, me fizeram perceber que eu sou maior do que as minhas conquistas e que a própria ginástica. O que ela quis dizer é que ela se envolveu de uma tal maneira com a ginástica, ela se envolveu de uma maneira tão profunda com os exercícios, com as competições, com o desejo pelo pódio, com a ambição pela medalha de ouro, que fez com que ela esquecesse quem ela era. Ela se envolveu profundamente com aquelas coisas que ela fazia, a ponto de esquecer-se quem ela era. Porque ela estava no mundo, qual é a razão de viver? Porque ela existe, porque ela está aí, ela esqueceu, ela perdeu. E ela, numa das entrevistas, seu técnico dizia que a cabeça dela pensava uma coisa, mas o corpo não respondia, e por isso ela não podia fazer mais aquelas ginásticas. Em determinado momento da vida, ela elegeu a ginástica como seu Deus, como a principal coisa de se fazer na vida. E quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando em nós cristãos. Eu fiquei pensando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei pensando na minha própria vida. E parafraseando, Simone Biles poderia dizer assim, o amor de Jesus pela minha vida, o amor de Cristo, sua salvação quando me encontraram, me fizeram perceber que existe algo que é infinitamente maior do que tudo aquilo que esse mundo pode oferecer. O amor de Jesus Cristo, a sua salvação me fizeram entender que a vida transcende, vai para além das coisas materiais. Há algo absolutamente maior do que tudo que pensamos, do que tudo que sentimos, do que tudo que existe, do que todo ouro, de que todo trabalho, do que tudo existe alguma coisa. Há algo que existe, que é maior do que tudo, e é sobre todos. Ele, somente Ele, Jesus, o nosso Cristo. Essa pandemia pode ter trazido desesperança, tristeza, perdemos gente querida, amada. Mas lá pela metade dessa pandemia, essa esperança de Cristo brotava ardentemente em nossos corações. Quando eu meditava sobre essa palavra, era como o Espírito Santo dizendo para mim, há algo maior, há algo maior, há algo maior.
E eu fico pensando, às vezes, que nós cristãos, trazendo de volta o exemplo de Simone Biles, nós começamos a nos envolver de tal maneira com as coisas desse mundo. Nós ficamos tão focados em coisas desse mundo. Ficamos magnetizados por aquilo que fazemos e nos dá gosto, nos dá alegria, que esquecemos que há algo maior, esquecemos a razão de estarmos existindo, esquecemos por que Deus nos colocou nessa geração, no meio de um sofrimento como esse, no meio de transtornos e de situações como essa. Nós nos esquecemos, deixamos as coisas e começamos a ficar absorvidos pelo trabalho. O dia a dia tem o poder de nos tirar das coisas que realmente importam, das coisas que realmente têm valor, daquilo que Cristo nos oferece. Há uma esperança. O crente é aquele que tem uma esperança que vem sobrenaturalmente, ela brota na alma do crente. É o Espírito Santo que traz essa esperança. E quando nós focamos apenas nas coisas terrenas, acontece isso que o apóstolo Paulo está falando no versículo 13. Ele diz: irmãos, por favor, não sejam ignorantes nessas questões a respeito daqueles que o Senhor levou. Não sejam ignorantes com relação à nossa esperança. O que está acontecendo? Para que vocês não fiquem cabisbaixos, entristecidos, como aqueles que não têm esperança. Irmãos, pelo amor de Deus, Paulo diz, não sejam ignorantes. Caso contrário, se vocês ignorarem, se vocês atropelarem e se esquecerem de que há uma vida para além dessa terra, que há uma vida nos céus, de que há um Deus que transcende, de que há algo maior, vocês vão entrar no samba dessa vida. Quem morreu não é coitadinho, quem morreu em Cristo, ele dorme com Cristo e ressuscitará no último dia. Coitado é quem morre sem Cristo. Há uma esperança para o cristão. Há uma esperança. Paulo diz, vocês vão ficar tristes, lamentando, chorosos. Pastor, então o senhor acha que o crente não pode chorar? Não, não é isso que eu estou falando. Então ele não pode se sentir triste. Não, não é isso que eu estou falando. O que Paulo está dizendo é que se nós perdermos essa esperança, se nós perdermos o entendimento, se nós de alguma forma nos esquecermos de que a nossa vida não se encerra aqui. Se você está com a Bíblia aberta, abra no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 37. Hebreus, capítulo 10, versículo 37. A nossa esperança é essa, que o autor de Hebreus está dizendo, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Daqui um pouquinho, aquele que veio voltará. Ele não tardará em vir. Essa é a esperança da igreja. É que um dia, aquele que prometeu, ele voltará. Um dia desses, os céus se abrirão. Um dia desses, como o texto está dizendo, o arcanjo tocará a trombeta. E ele voltará para resgatar a sua noiva. Ele voltará para levar a sua noiva, que está sendo adornada para o noivo. Tudo o que fazemos só faz sentido se for para o noivo amado.
Tudo que nós pensamos só vale a pena se for pensado por causa do noivo. Por isso que às vezes eu vou pregar em algumas igrejas e vejo que alguns hinos estão esquecidos. O hino 36 fala sobre um homem que está exilado, longe da pátria. E eu queria ler um pouco só. Diz: da linda pátria estou, bem longe, cansado eu estou. Eu tenho de Jesus saudades. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, eles querem me encantar. São vãos terrestres esplendores. Mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa. Ele vem me buscar, meu coração está com pressa, eu já quero voar, eu para a pátria eu vou voltar para a minha casa, eu vou voltar para o meu lar. Aqui não é minha casa, aqui não é meu lar, não são essas coisas que tomam o meu coração. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, sua vinda é certa. Quando? Eu não sei. Mas ele manda estar alerta. Do exílio voltarei. Sua vinda guardo eu cantando. Meu lar no céu. Seus passos eu hei de ouvir suando além do escuro de um véu. Há um lar, há uma vida que não é esse lar, que não é essa vida. E quando nós vamos nos envolvendo com as coisas desse mundo, com as coisas terrenas, começando a gostar dessas coisas mais do que a pátria celeste, nós vamos nos esquecendo de quem somos e começamos até mesmo a reelaborar a nossa teologia. Não é à toa que desde a década de 80 a teologia da prosperidade prospera, dizendo: olha, você não precisa esperar o reino de Deus além, o reino de Deus pode ser vivido agora. Você tem que ter o melhor dessa terra, você tem que exercer domínio sobre as ações, você tem que ir para cima, você tem que ser o melhor. Vive intensamente agora, gaste agora, tenha os prazeres agora. E aí vamos nos esquecendo que há um reino que virá. Os mais antigos do Evangelho sabiam disso. Os olhos deles estavam constantemente fixos no autor e consumador da sua fé, aguardando dos céus o dia da sua vinda, o dia que ele voltaria para nos levar para o verdadeiro lar, para a verdadeira casa. Nós retornaríamos. Mas agora nós olhamos para a terra e reelaboramos nossa teologia, teologia do domínio, muito forte nos Estados Unidos, que também entrou no Brasil. Nós temos que ganhar os postos do governo. Nós temos que ter cristão mandando na política, nas empresas e tudo. Nós queremos de volta o reino de Israel mandando na terra. E ele diz: não, irmãos, não sejais ignorantes, porque vocês ficarão tristes. Vocês começarão a prestar atenção onde não é para prestar atenção. Começarão a gastar tempo onde não é para gastar tempo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. A igreja perde a alegria. A igreja perde a motivação porque ela está muito comprometida com as coisas aqui terrenas. Não é à toa que chega a infelicidade. Eu morei um tempo nos Estados Unidos estudando. E eu me lembro lá que a igreja estava tão certinha, as coisas tão certas ocorrendo, que não se falava da volta dele. E eu não entendia porque eu não escutava sermões que falavam acerca da volta dele, que falavam do desejo. A vida lá era tão boa, uma cidade pequena com mais de 100 hipermercados.
O pastor tinha uma limusine, mais um carro, casas de 3 andares. Eu fui visitar uma irmã, a irmã mais pobre da igreja. A casa dela tinha 2 andares, mais um jardim onde tinha um campo de futebol americano. Ela andava no Cadillac. Ela era a irmã mais simples, mais modesta, mais pobrezinha da igreja. E eu comecei a prestar atenção naquilo e disse, mas alguma coisa não está certo nisso. Está tudo funcionando, está tudo muito certo. Os cantores são uma bênção, os músicos melhores, está tudo certo. A igreja tem estacionamento, tem departamento infantil, está tudo certo, mas há alguma coisa que está faltando. Até que um dia eu percebi que se Jesus voltasse, iria atrapalhar a vida dos crentes. O projeto estava tão bom, a vida estava tão gostosa, que se o Cordeiro voltasse, atrapalharia a igreja. Certamente alguns olhariam e dizem, pô, mas justo agora que meu projeto está decolando, agora que meu ministério está voando, não dá para atrasar um pouco esse negócio? Deixa para uma outra semana, deixa para um outro mês. Paulo está dizendo, nós não podemos. Há um lar, a vinda do Senhor deve ser almejada, desejada. Nós devemos trabalhar aqui, se aplicar aqui, sem tirar os olhos dos céus, esperando a volta dele, como Jó, capítulo 19, 26, quando eu sair da minha carne, eu verei a Deus, como Ele é. Quando eu sair da minha carne, eu vou enxergá-lo, esse é o meu desejo. Jó, deixa de ser bobo, você perdeu tudo. Jó, que alegria é essa? Jó, não faz sentido a vida. Jó, vale a pena servir um Deus que não dá saúde para os seus filhos, permite que eles morram, tira teu ministério, tira tua casa, tira teu trabalho. Por isso que a mulher dele olha e diz, vale a pena servir um Deus assim? Qual é a vantagem que temos de servir um Deus que não nos protege, que não cuida de nós, que tira o trabalho, tira a família, só desgraça? Melhor amaldiçoa teu Deus e morre, para servir um Deus como esse. Mas Jó, ele olha para um tempo distante, e ele diz assim, mulher, você fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, e um dia desses ele passará por sobre a terra. Ele vive e ele vive. Jó, como é que você está vendo isso, Jó? Jó, não faz sentido servir um Deus assim. Você continuaria amando? Essa é a pergunta que Satanás faz para Jó. Jó, você continua amando e servindo um Deus em troca de nada? Jó, você continua firme e fiel, mesmo que esse Deus não te dê nada em troca? Essa é a pergunta de Satanás. Esse cara, no meio do caminho, basta mexer em um filho, você vai ver esse cara sair. Basta mexer no trabalho dele, e ele nunca mais vai te servir. Mexe na casa dele, e ele não oferece mais sacrifício nenhum. E Deus diz, você não conhece o meu servo Jó. Pode ir, pode mexer. Tira tudo dele. Oh Deus, o senhor acha que eu vou tirar tudo dele e ele vai continuar firme? Ou como a mulher de Ló. Olha para frente, olha para a terra que eu tenho para vocês. Olha para o lugar que eu tenho como promessa para vocês. Não olha para trás, não gasta tempo vendo as coisas que ficaram, já passaram, isso já passou, isso não vale a pena. Mas ela insiste e diz, deixa eu dar uma última olhadinha, como o povo de Israel quando sai do Egito, que saudades do Egito, que saudades da cebola, que saudades da comida, que saudades a gente estava ali, tudo perto, tudo junto. Tanto que eles estão diante do Mar Vermelho, e eles olham para trás. Deus diz, vão, que eu vou dar promessa para vocês, Êxodo 14. Pode ir, porque vocês são povo da promessa, vocês são povo da esperança.
Vocês são meu povo, vocês são minha gente, eu tenho responsabilidade por cada um de vocês, podem seguir em frente, caminhem, marchem. E o povo faz o quê? Ó o faraó vindo. Vindo da onde? Do Egito. Vocês estão olhando de novo para o Egito. Eu disse para vocês olharem para Canaã. Eu disse que eu daria uma terra para vocês, eu cuidaria de vocês. Vocês seriam o meu povo, eu seria o seu Deus. Por que vocês estão vindo e olhando de novo para o Egito? Por que estão olhando para o Egito? Olha para o que Deus tem. Olhe para essa esperança. Ele tem promessas. Ele tem um lar celeste. Logo, logo aquele que veio voltará. Mais um pouquinho de tempo. E Paulo continua ensinando no versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, sim, cremos, Paulo. Nós cremos que o nosso Cristo morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente sua companhia os que dormem. Aqueles que partiram, que foram recolhidos, nós os veremos. Um dia desses, ele voltará e nós veremos irmãos amados. Eu quero conhecer o pastor Daniel Berg, o pastor Gunnar Vingre. Como é que foi quando vocês chegaram em 1911 lá no Pará? Conta um pouco mais, os livros dizem isso, mas o que vocês falam a respeito? Quero conhecer o pastor Paulo Macalão, eu já ouvi, já li muito sobre ele, mas eu quero saber como que foi a história, como é que é, conta essa história bonita. E nós nos ajuntaremos todos, e eu creio que teremos muitas histórias para contar, e todas as histórias redundarão em glória para o Cordeiro Santo de Deus. Nós olharemos cheios de esperança, dizendo, valeu a pena chegar até o fim, valeu a pena ser fiel, valeu a pena continuar, valeu a pena não desistir. Jesus, valeu a pena. E nós nos reuniremos em torno do trono, e veremos o Cordeiro assentado lá no trono. Nós veremos as marcas em suas mãos, veremos os furos que a coroa de espinhos fez em sua testa, olharemos para o seu pé, estará o furo dos cravos. E nós iremos retirar as nossas coroas, um a um, retirando as coroas, os louvores, as honras e glórias, olhando para Ele, dizendo ao Senhor, a Ele, ao Cordeiro que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, receba o louvor da tua igreja. É essa a nossa esperança, é essa a nossa fé, nisso que cremos. Somos o povo da esperança. A nossa esperança não está na Pfizer, não está na Covaxin, não está a nossa esperança continua onde sempre esteve em Cristo, com pandemia, sem pandemia, situações difíceis ou fáceis. Por isso que Paulo fala, não se esqueçam disso. E quanto aos que dormem, breve nós os veremos. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, falando a gente aqui, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqueles que dormem ressuscitarão primeiro, porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem. Quem dá a palavra de ordem é o general. Quem dá a palavra de ordem, se vem ou não vem, se ataca ou não ataca, se avança ou retrocede, é o general. Isso nos enche de esperança, porque a história continua nas mãos do general. As rédeas da história jamais saíram das mãos de Cristo, em nenhum momento o nosso Cristo perdeu a mão da história.
Em nenhum momento a história veio e tomou uma lambada do mar e Cristo, que estava com o timão, se desgovernou e agora a história está andando por conta e risco próprio. Ele dará a ordem, ouvida a ordem, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, nós ouviremos o chofar tocando. O arcanjo, provavelmente o arcanjo Miguel, ele tomará um chofar celeste e tocará, melhor do que nós ouvimos hoje, aleluia, de Handel. Será um som como nunca foi ouvido antes. O universo ouvirá a trombeta, a última trombeta tocando. O universo, o inferno ouvirá. O inferno temerá, dizendo: chegou o dia. A noiva reconhecerá que chegou o dia, porque ouvirá o chofar tocado pelo Miguel. É essa a nossa esperança, é essa a minha esperança, é essa a sua esperança, é essa a esperança da noiva, é essa a esperança da igreja. Nós ouviremos, se estivermos vivos, o chofar tocando. A última vez que a trombeta tocará, descerá dos céus, ele virá. Aquele que foi voltará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim termina o versículo dizendo: estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o suspiro da noiva. Nada mexe mais com a noiva do que saber que um dia o noivo estará chegando, o noivo estará vindo e nós estaremos com ele. Se os irmãos puderem abrir comigo 1 Coríntios 15, versículos de 54 até 55. Essa é a nossa esperança. Por isso celebramos o dia de hoje. 1 Coríntios 15, 54. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca mais ouviremos falar acerca da morte. A morte morreu na morte de Cristo. A morte foi matada pelo Cordeiro Santo de Deus. É essa a nossa esperança. Ele vive, ele ressuscitou e ele voltará. Essa é a razão, é isso que nos empolga a marchar, a ir adiante. É isso que nos impulsiona, é isso que nos enche de esperança. É isso que nos faz viver, porque os nossos olhos não estão envolvidos nas coisas terrenas, porque um soldado que foi chamado, um soldado que foi vocacionado, um soldado que foi trazido para perto do exército, ele não se envolve com as coisas terrenas. As coisas terrenas estão à mercê da vida eterna, da salvação de almas, do evangelismo, da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão, da vida de igreja. Nós olhamos para Ele e Ele nos entusiasma, Ele nos empolga. Qual é a certeza que Ele voltará? Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Essa certeza que temos. Quem encontrou, diga amém. Eis que vem como as nuvens, todo olho o verá,
até quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É Ele que está afirmando que Ele voltará. E todo olho verá aqueles que zombaram dele, aqueles que escarneceram dele, aqueles que se rebelaram e não encontraram reconciliação nele, todo olho o verá. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está num Brasil melhor. Tomara que melhore, tomara que fique de primeiro mundo. Mas a nossa esperança ainda não está na economia dos países. Nossa esperança não está num novo normal. Nossa esperança não está na reabertura das lojas, dos shoppings e do que quer que seja. A nossa esperança está onde sempre esteve, em Cristo, que um dia desses voltará e nos levará para morarmos com Ele eternamente. Essa é a nossa esperança. Ouviremos a voz do arcanjo, ouviremos o chofar tocando. O chofar tocava em pelo menos 4 ocasiões. Tocava quando havia um perigo iminente. O sentinela tocava o chofar e o povo sabia que o inimigo estava entrando. Mas certamente não temos mais, quando o chofar não vai ser o chofar de um perigo iminente. O chofar era tocado no momento solene, em grandes festas. Vinha o levita e tocava o chofar. Mas será um momento solene, mas não será uma celebração de Israel. Ele também tocava em celebrações nacionais o chofar. Mas tem um quarto em que o chofar era tocado. É quando celebrava, de alguma maneira, a esperança de que o Senhor se aproximava. Mais do que isso, essa quarta e última vez que o chofar era tocado, é quando, de alguma maneira, eles intentavam tirar o povo da letargia espiritual e mental pelas coisas terrenas. Tocava-se o chofar para despertar o povo de toda a sua maneira vil de viver, cotidiana, rotineira. Aí tocava-se o chofar como dizendo: desperta, povo meu, desperta, povo meu, que cedo venho, desperta, povo meu, porque em breve ele voltará. Eu me converti já há alguns anos atrás, vim da tradição católica, e logo que eu me converti, me deram um disco, era disco na época, LP, muitos nem sabem mais o que é isso. Mas o disco era intitulado A Última Trombeta. Primeira vez que eu ouvi, eu morri de medo. Quem riu sabe do que eu estou falando. Porque aquele homem, eu não sei quem era, mas tinha uma voz que dava medo. E aparecia uma mulher gritando: cadê meu filho? Meu filho sumiu! Carro batendo, buzina. Gente, ele estava aqui, sumiu, cadê meu marido? Aquilo me deu um terror. Eu fiquei medo, quase sem dormir. Mas aí a gente ficou chique e disse: que é isso? Não precisa mais dessas coisas, não. Vamos viver nossa vida. Os pentecostais ficaram chiques e disseram: essas coisas deixa para lá, num outro momento, talvez a gente pense nessas coisas. Tem que pensar mais no gospel. O gospel veio e disse: não, vamos levar na boa, vamos viver. E o chofar era tocado para despertar as pessoas. Eu espero que Deus esteja tocando o chofar essa noite com a gente, comigo e com você. E nós possamos ansiar a volta do nosso Deus. Como Paulo,
Ele diz, olha, eu estou num dilema. Porque o viver para Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver ou morrer, para mim, eu não sei o que decidir. Eu quero ficar com vocês, mas eu desejo estar com Cristo. Por isso ele diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Quem partiu já está com Ele. Quem partiu já espera e aguarda esse último dia. Como um teólogo escocês disse, se eu ficar com Cristo, Ele está comigo. Se eu partir, eu estarei com Cristo. É um pastor, já no final do seu ministério, já jubilado, tem um câncer invasivo, e ele pede para fazer a sua última visita, ainda debilitado, em cadeira de rodas, na igreja. E ele chega, é uma surpresa para a igreja, todos já estavam esperando, meio que sem esperança, e ele sobe no púlpito, se aproxima do microfone, bastante debilitado, puxa o ar para o pulmão, toma um fôlego e diz em alto e bom tom, diga aos filhos de Israel que marchem. A igreja olhou e ele completou, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Deus não me curar, eu verei a glória dele. Se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Ele não me curar, eu estarei com Ele, eu verei a glória dele. Certa vez perguntaram para Billy Graham, um repórter muito astuto disse para Billy Graham, senhor Billy Graham, por um acaso o senhor já pensou na ideia que depois que o senhor morrer, o senhor chegar do outro lado e não tiver nada disso que o senhor pregou a vida inteira? Não tiver mansões celestiais, isso tudo que o senhor pregou, o senhor olhou e disse, mas não tem nada disso que eu preguei. Billy Graham olhou para esse repórter e disse, olha, para mim não fará muita diferença. Porque eu vivi uma vida boa aqui na terra, sempre aguardando isso. Eu tive uma vida feliz que Deus me deu, me abençoou muito. Pude pregar para muitas pessoas, pude falar disso tudo. Ele fez uma pausa e continuou olhando nos olhos daquele repórter e disse, mas deixa eu falar uma coisa para você. Se isso tudo que eu prego for verdade, se isso tudo que eu preguei, eu chegar do outro lado e for verdade, se houver realmente um céu, um juiz do outro lado esperando, como é que você vai ficar? O repórter olhou, saiu de fininho. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, antes de ser morto, executado numa câmara de gás, ele disse assim, para mim, esse não é o final, é apenas o começo. A verdadeira vida vai começar agora. A plenitude da vida vai ser experimentada no último dia. Martin Luther King Jr., pastor batista, ele pediu para que escrevessem na sepultura dele o seguinte, livre, verdadeiramente livre, pela graça de Deus Todo-Poderoso. Verdadeiramente livre, afinal, livre. Eu creio que um dia nós nos encontraremos e estaremos juntos com Ele. Nós estaremos todos juntos, olhando para o nosso Senhor. E eu creio que nós vamos dizer uns aos outros, valeu a pena continuar firmes na esperança de que um dia Ele voltaria. E Ele voltou. Ele vive. Nós não nos embaraçamos com as coisas. Senhor, obrigado por Tua graça, que não permitiu que nós ficássemos olhando somente para as coisas terrenas, para as coisas passageiras, para as coisas vis. Obrigado, Senhor. Por isso, enquanto Ele não vem, nós estaremos lendo o versículo 18 e dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, que um dia desses,
o nosso Senhor voltará. Isso traz consolo, isso traz alegria, isso traz esperança. Um dia desses, Ele voltará. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Eu queria que você falasse com Deus e permitisse que o Espírito Santo que habita em você trouxesse a sua mente e coração. Deus, se por acaso eu estou olhando para a terra e desejando mais a terra do que o céu, que o Senhor me ajude. Que o Senhor me ajude. Que o Senhor me ajude. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ele é que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor nosso Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. De cabeça baixa, olhos fechados, eu quero ler um último texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 até o versículo 54. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Senhor, olhamos para os céus com a esperança de que um dia desses eles se abrirão. Nós ouviremos isso que o apóstolo Paulo fala acerca da última trombeta, o último chofar a ser tocado. Que dia glorioso! O Senhor virá sobre as nuvens, nós seremos arrebatados, subiremos, nossas roupas brancas, salpicadas de sangue, nos lembrarão o teu sacrifício. Estaremos nas bodas do Cordeiro, estaremos com Ele à mesa, ceando, a última ceia que o Senhor disse que teríamos, chamada bodas do Cordeiro. É essa nossa esperança, estarmos com Cristo eternamente. Ele voltará, Ele vem ao som da última trombeta. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vem, glória a Deus. Não é palavra vazia, não é história de botequim, não é conto de carochinhas, de criança. É a verdade das Escrituras, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para voltar atrás. Ele vem, aleluia. Ele está voltando, o Cordeiro. Veremos, como diz a música, um mercado vazio. O Rei está voltando, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele está voltando, nosso Rei. Nós o veremos face a face, aleluia. Glórias ao teu nome, glórias, Cordeiro Santo de Deus.
dia desses, Senhor, um dia desses, nós almejamos um grande dia. Louvado, louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Lírio dos vales, rosa de Saron, noivo amado, recalabachore, maracanda, lamaia, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ah, o cavaleiro do cavalo branco, o rei está voltando, ele está voltando, aleluia, recandaia. Levante-se os sentinelas e toquem os chofares. Seja despertado teu povo, Senhor. Há um avivamento vindo em nossos dias, porque os chofares estão tocando, alabaxere, manacaia. Preparai-vos, preparai-vos, diz o Senhor da igreja. Olerecanda, labasturi, manacanda, lamanaias. Ele vem, ele vem, ele vem. Toquem as trombetas, os meus atalaias. O meu filho vem, recanda, labaxere, recanda, lamanaias. Oh, Deus da nossa alma. Aleluia, 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 aleluia. Ora, necanda, labaxere. Aleluia. Vamos ficar em pé e cantar essa última canção. Quantos aguardam a volta do Senhor? Fique de pé, vamos cantar. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro, não existe.
Senhor virá nos buscar. A trombeta vai soar e o meu nome eu ouvirei o Senhor chamar. Vem Jéter, vem Léo, vem João, vem Maria, vem Tiago, vem Márcio, vem Jô, vem, sobe cá, onde nós estaremos com o Senhor durante toda a eternidade. Durante toda a eternidade, a nossa esperança é o Senhor, a nossa alegria é o Senhor, estamos firmados no Senhor, a nossa família é do Senhor, tudo que nós temos é seu, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso eterno Deus, o nosso eterno Senhor. Aplauda o Senhor e celebre a sua presença. Faça o que você vai fazer por toda a eternidade. Louve ao Senhor, aplauda Ele, celebre ao Rei. Aleluia, glória a Deus. Amém. Podem se sentar. Aleluia. Quantos esperam esse dia? Antigamente a gente terminava as festas cantando um hino que dizia: está chegando a hora de partir, né? Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem dos céus, em glória, majestade e poder. Labaixo e calamacha. Oh, aleluia. Ribe canturianda, labaxarabacai. Alabassuri canturi. Oh, alabassuri alabas. Alabaxuri calamas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Alguém aqui que ouviu essa mensagem nesta noite quer ir para o mesmo lugar que nós vamos? Como citou o pastor Bitum na pergunta que foi feita para o reverendo Billy Graham, né? E se tiver tudo isso, né, para onde você vai? Como é que você vai ficar? Alguém que quer aceitar esse Jesus nessa noite, levanta sua mão comigo. Alguém que deseja o perdão dos seus pecados e a vida eterna para um dia nós estarmos na presença do Senhor, levanta sua mão para que nós possamos orar juntos aqui. Creio que não há ninguém aqui nessa noite, né? Talvez todos já sejam salvos no Senhor. Bom, nós tivemos, meus queridos, nós temos aí coisas importantes ainda, então não vá embora. Eu tenho 2 avisos importantíssimos para você. 2. Mas antes a gente precisa fazer uma coisa, tá? Já vou adiantar um. Domingo que vem é a ceia. Nós não teremos mais aquele plantão, né, de retirada do kit e da entrega de alimentos. Mas você deve entregar o seu alimento não perecível, a sua cesta básica. Você pode trazer no domingo à noite, ou durante a semana, ou no próprio domingo mesmo, durante o dia. Nós teremos, deixando na recepção, deixando no piso da cantina ali. Você pode deixar lá, mas não se esqueça de contribuir, tá? Tem muitas famílias necessitadas que precisam da sua ajuda e do seu auxílio. E o kit ceia, se alguém necessitar, entre em contato com a secretaria da igreja. Nós deixaremos também ali com um dos funcionários da igreja o kit, né, porque pouca gente tem procurado, a maioria já voltou, né, a participar do presencial, né, e tem muitos que providenciam por conta própria os elementos para participar da ceia. Então nós teremos 18h30, o grande culto de ceia. Você está convidado a participar conosco. Depois eu tenho um outro aviso importante, não vá embora. Meus queridos, como eu disse, sexta-feira tivemos consagração, sábado tivemos consagração de obreiros, e o pastor presidente pediu para que tenhamos hoje mais consagrações.
né? O pastor Emboaba é quem faz geralmente isso, né? E o pastor Américo, né? Como temos aqui, são 4 irmãos apenas aqui da igreja sede, então eu vou pedir a licença para fazer essa chamada, né? Porque já está tudo aqui, ok? Eu me sinto até indigno na presença de vocês. Estou quase chamando vocês aqui para falar, não, vem cá, por favor. Mas eu quero ler apenas um texto aqui para os irmãos antes. 1 Timóteo capítulo 3, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, estão ouvindo? Apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Então, está aqui a qualificação dos presbíteros. Não vou discorrer, as horas já são avançadas, mas eu quero chamar aqui para serem consagrados ao presbitério, nosso irmão diácono João Caetano de Souza Filho. Está aí? Está aí? Então corre. O Mike Celestino de Luna. O Isaías Santos de Almeida. Pode subir aqui, pode subir. Vem chorar aqui em cima. Isaías Santos de Almeida. E o Esdras Leduíno. Oliveira Leduíno. Eu costumo dizer que nós consagramos, podem aqui, ó, ficar ao meu lado, aqui, 2 de um lado, 2 do outro. Daqui a pouco os obreiros vão chegar aqui perto de vocês para impor as mãos. Que quando se consagra alguém, não é para a partir de ela começar a exercer, né? É porque elas já estão exercendo, não é? Já estão exercendo. Então os diáconos que foram consagrados ontem já estão exercendo isso. Da mesma forma, né, foi consagrado o Douglas como presbítero também ontem, já está exercendo essa liderança, né? E o nosso irmão João Caetano já vem exercendo isso no Ministério de Casais, no GCC, cargo de liderança. Da mesma forma o Esdras, no GCC, né, no pastoreio do pequeno grupo que está na responsabilidade dele. E também o Mike, né, que cuidou durante muitos anos dos diáconos, né? E exerceu esse cargo de liderança e exerce também no GCC, né? Da qual ele faz parte. E o Isaías, né? Com a equipe de louvor, trabalhando há tanto tempo, exercendo esse cargo. Então, o texto diz que assim, tem que ter bom testemunho. Eles têm bom testemunho? A igreja aprova? É bom fazer na igreja local, né? Porque todo mundo conhece, né? Então, meus queridos, eu quero chamar aqui os pastores, pastor Américo, venham fazer essa oração, por favor. E podem ajoelhar-se, os demais pastores venham aqui, vamos impor as mãos sobre esses amados e queridos irmãos que estão aqui. E vamos consagrá-los ao Senhor nesse cargo. Oremos, Senhor meu Deus e meu Pai. Nesta noite, Senhor amado, esses teus filhos foram separados
para ser consagrado ao cargo de presbítero, Senhor, para servirem na tua casa. Grande Deus, agora eles estão recebendo a imposição de mão, e ó grande Deus, que o Senhor possa aceitá-los, Senhor amado, e que eles possam, ó Senhor amado, nesta igreja, como já foi anunciado, nesta noite, Senhor amado, aleluia, os departamentos que aqui tem, que eles possam, ó Deus, ser útil, e que eles possam fazer aquilo, Senhor amado, que o Senhor ordenou, Senhor, a cada um para trabalhar. Ó grande Deus, abençoe ele e a sua família, Pai amado, e o trabalho que eles vão realizar aqui nesta igreja, Senhor amado, seja para a glória do teu nome. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Aplauda ao Senhor pela vida desses amados. Meus queridos, olha aqui para mim agora. A gente vai ter uma ação solidária para o Ministério Infantil e a Badiguar local. A gente já teve aí a feijoada, né, que foi realizada em 2 ocasiões, que foi um sucesso. Agora nós vamos ter a Amém? Vamos sentar mais alguns minutos, estaremos encerrando. A fé é o que nós ouvimos esta noite. É o firme fundamento daquilo que esperamos e é prova daquilo que não se vê. A fé, ela produz nas nossas vidas a transformação. A fé vem pelo ouvir. E na medida que nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus, que é o Evangelho, que tira o pecado do mundo, ela é um dom de Deus. Jesus Cristo, no seu ministério aqui na terra, evangelizando, curando os enfermos, operando milagres e maravilhas, nós podemos observar ali em Mateus capítulo 4, ele fez algo extraordinário. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos, limpou leprosos, curou cego e aleijado. E ele falou: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberdes alguma coisa mortífera, não vos lhe fará dano algum. Deus é a nossa proteção. Deus é aquele que coloca as suas mãos sobre a igreja, que é a noiva de Cristo, seu Filho, para proteger, para dirigir. E ele, Jesus, antes de morrer, ele se expressou aos apóstolos e discípulos, dizendo: não tema, enviá-lo-ei o Consolador, para ficar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Consolador é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. É aquele que nos leva à batalha, é aquele que nos leva à peleja, é aquele que nos leva a realizar a obra do Senhor, o nosso Deus. Você precisa abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu preciso desse poder.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, é uma igreja que acredita na cura divina, é uma igreja que acredita no batismo no Espírito Santo, é uma igreja que acredita que o crente é lavado e remido no sangue de nosso Senhor e Salvador para herdar a vida eterna. Nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos evangelizar, nós precisamos fazer a obra, porque Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e que não crer já está condenado. Por isso, nós temos uma responsabilidade de anunciar o evangelho, de evangelizar, de sair nas ruas, no meio da nossa família, dizendo: Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, intercede pela igreja. Jesus conhece o teu problema, Jesus conhece os nossos problemas, e Ele está ao lado do Pai, intercedendo pelos os seus vasos aqui na terra, aqueles que deram crédito à sua palavra. Meus queridos irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem para os últimos dias que estamos vivendo. O batismo no Espírito Santo é coisa maravilhosa. Os dons espirituais são armas e munição que temos para fazer a obra do Senhor. Por isso, nós estamos na expectativa, num abrir e fechar de olhos, Jesus pode aparecer nas nuvens dos céus e dizer para a igreja: sobe cá. E a igreja, o Espírito Santo que está com a igreja aqui na terra, leva a igreja a entregar-se a Jesus. E Jesus leva a igreja a entregar o Pai. E aí haverá a eternidade. Amém? Era esta uma palavra de reflexão que eu precisava falar, porque eu tenho um compromisso. Os meus ombros estão à disposição de vocês para as orações e as súplicas e a meditação. Eu quero agradecer a Thalita, seu amor. Então, você eu tenho no meu coração. Eu vi você crescer e vai crescer mais ainda. O teu ministério, Thalita, é extraordinário. Continue, continue, continue. Isso é dom de Deus, que Deus te tem dado e você precisa continuar pondo em prática. Depois eu quero conversar contigo. Se não for hoje, pode ser durante a semana, né? Hoje tem muita gente, meu bem. Hoje nós vamos tomar um cafezinho lá atrás. Pastor Rubitão, eu só tenho a agradecer a tua cooperação conosco esta noite. Você já tem vindo aqui algumas vezes e abre mais o espaço para nós te ouvir aqui. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Guarulhos, tem uma consideração muito grande por você. E nós o amamos de coração. Amém? Eu quero parabenizar aqueles que foram consagrados ao presbitério. Vocês ouviram a leitura que o pastor Marcos fez aqui para a igreja, mostrando vocês como hábito para ensinar, mas que tenha uma vida regrada, uma vida no altar, uma vida que possa fazer diferença na família. Por isso, a igreja tem um compromisso com vocês. Vocês que foram consagrados,
nas nossas orações, na madrugada, nós estaremos apresentando vocês com um grande grupo, para que Deus continue estendendo as suas mãos e nos levando à evangelização. Jesus disse, a seara é grande e são poucos os ceifeiros, e nós estamos aqui lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, e seremos porta-voz da palavra de Deus. Somos a noiva de Cristo. Cristo é a cabeça. E esse corpo, que é a noiva de Cristo, tem a responsabilidade de transmitir o Evangelho na terra. Deus não permitiu isso aos anjos, mas permitiu isso à igreja. A igreja tem essa responsabilidade. Amém? Deus abençoe. Apenas mencionar a presença do pastor Samuel e família, que está aqui, ó, filho do pastor Ivan e a missionária Idete lá do Amazonas. Estão ali, ó. Levanta aí, por favor. Olha lá. Onde está? Ali está a família, ali de Tabatinga, né? Minas Gerais. E o nosso trabalho ali tem se estendido muito no Rio Amazonas. Nós estamos inaugurando mais algumas igrejas, alguns templos ali. Quando nós já temos ali, eu subi, nós temos um barco ali que nos leva até o país do Peru e volta depois a Tabatinga. Nós temos esse barco para transportar 26, 28 passageiros. E como é que estão, né, as coisas por ali? Quantas igrejas nós já temos ali no Amazonas? 9, já tem 9, né? E 90%, você sabe quem é? Quais são as pessoas? Índios. Eu subi com a caravana de lá, o Bonfim foi comigo. Nós subimos até a divisa de Perus. Ali é 3 divisas, 3 países que faz divisa. E olha, eu achei uma coisa extraordinária, o trabalho que está sendo feito ali pelo pastor Norberto e agora o pastor Valdir, que está ao lado. Pastor Ivan e a missionária Idete. O Valdir que dirige a outra congregação, né? E ali tem a família do pastor Norberto, né? Os filhos e a esposa, que é a missionária Idete, que é uma bênção nas mãos de Jesus. É uma mulher que tem muita graça e faz diferença ali na cidade de Tabatinga. Deus tem abençoado maravilhosamente. Na cidade nós temos 5, já tem mais 5 congregações? Na cidade. Ok. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o nosso grande culto de encerramento da nossa festividade dos 74 anos de atividade aqui na cidade de Guarulhos, né? Nesses 74 anos, eu estou participando vai fazer 50, 30, 25 anos. 25 anos que eu estou aqui presidindo o trabalho de Guarulhos, e vocês têm me abençoado muito, e vocês têm estado comigo. O nosso rebanho aqui na cidade de Guarulhos, aproximadamente 20 mil membros. Isso é muito importante. Nós temos aqui na cidade 104 templos, e mais a sede que inauguramos agora há pouco. Vamos nos colocar em pé? E eu quero pedir que nós oramos por vocês, e vocês oram por nós. Vocês viram o grupo de obreiro que nós temos aqui na igreja, desde responsável pelas crianças até a escola e o seminário. Temos o seminário aqui. Deus tem nos abençoado maravilhosamente. Vamos pedir aqui
o pastor Paulo Roberto. O pastor Paulo Roberto vai agradecer a Deus, orando e nos despedindo em oração. Deixa aqui. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, gratos a Deus por poder participar desta festa. Que Deus seja louvado e dê uma boa semana a todos os irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por estas festividades, desde o dia da sexta-feira, ó Deus, do sábado, hoje pela manhã e agora à noite. Pela vida de cada um que participou, contribuiu diretamente ou indiretamente, pelos teus servos que estão nos seus lares, ó Deus, que o Senhor dê a tua bênção e a tua graça a todos que ministraram, louvaram o Senhor, tocaram e pregaram a tua palavra, ó Deus, que possamos guardar todas as mensagens e sairmos daqui trabalhando mais e mais para ti. Abençoa os teus filhos, nos leva na tua paz, nos dando uma semana de bênçãos e de vitórias, em o nome de Jesus. Vamos levantar a nossa mão direita para os céus e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja, agora e para sempre. Todos digam: amém, Jesus. Amém. Que Deus nos leve em paz aos nossos lares. Nós vamos pedir.